nós estamos. Hoje a gente completa, então, né? Essa parte do capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre heterose, sobre efeito materno, habilidade materna, cruzamento, né? Já está disponível para vocês lá a Sabatina 10, né? E aí, na próxima aula, a gente fecha, certo? É a nossa atividade. Bom, nossa atividade, não, a gente fecha a nossa disciplina, né? Então, pessoal, depois vocês dão uma olhadinha lá nas sabatinas. Eu coloquei todas as notas, atualizei lá as notas, atualizei as notas da prova, né? Só não coloquei, acho que a sabatina da. Não, também o WhatsApp aqui tá funcionando, não. Eu estava até tentando colocar aqui, ó, Caroline, não consegui, não, tá? Então, eu tava até. Eu não consegui colocar, acho que foi a sabatina. Desculpa, a sabatina 10. A sabatina 10 eu não consegui colocar, não, porque ela ainda estava em aberto, né? Mas a sabatina 11 já é dessa aula de hoje, né? Aliás, deixa eu fazer uma confusão aqui, eu tô fazendo uma confusão. Sabatina 9 é que eu não consegui colocar, tá? Nem a 9 nem a 10, tá certo? Essas duas, que estavam ainda em aberto. Depois vocês conferem lá direitinho, tá tudo certinho lá. Vocês, é, vocês observem lá, tá? Pessoal, acho que nessa turma não tivemos problema, não, de alunos com problema de falta, viu? Acho que mais foi se eu olhei bem, acho que foi na genética, porque tem alguns alunos lá que estão pericando. Acho que aqui, acho que a gente não está com probleminha, não. Mas, de qualquer forma, vocês fiquem atentos lá, tá? A essas faltas. Tomem muito cuidado com faltas, galera, porque muitas vezes você esquece, né? Você vem e assiste, por exemplo, o momento 5 e não esquece de fazer a atividade, você vai levar falta se você não fizer atividade, porque a atividade é um registro de como você fez todo aquele proposto lá, né, no plano de aula, tá? Então, muito atento a isso. E se você falta a uma aula, que é o momento síncrono, você perde, você tem, né, você vai perder uma nota, não, desculpa, uma falta, né? Toda aula são contadas 5 aulas, né, no caso, né? Toda vez que a gente encontra aqui, são contadas 5 aulas, sendo uma de momento síncrono e 4, que é aquela que você fica em casa, onde você vai ler os textos, você vai assistir os vídeos e você vai fazer, né, as atividades, tá certo? Então, se você não assiste, não faz esses acessos, não é contabilizado, né? Então, você fica só, por exemplo, assisti só o momento síncrono e não fiz a atividade. Pronto, você vai ter 4 faltas, né? Então, tome cuidado com isso lá, ok? Bom, a aula de hoje, como eu havia dito, nós vamos falar sobre cruzamentos, né? Eu já vou começar a falar sobre cruzamentos, então, aqui para nós. Deixa eu começar a apresentar para vocês. Possivelmente alguém vai chegar no meio do caminho aí, o Ramon sempre chega atrasado, mas logo alguém deve entrar aí, né? Bom, acho que agora vocês já estão vendo a minha tela, né? Alguém dá só um feedback para mim, por favor? Sim. Beleza, ótimo. Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar capítulo 4, então, né? Finalzinho do capítulo 4, nós vamos falar sobre endogamia e cruzamentos, né? Que é esse capítulo 4. A aula de hoje é heterose, habilidade materna. Nós vamos falar também rapidamente de efeito materno e cruzamentos, tá certo? Bom, então, galera, quando a gente, né, pensa em melhoramento genético, o que o melhoramento genético sempre vai fazer? O que a gente já viu aqui até hoje, nas aulas de hoje? Bom, a nossa ideia de melhoramento genético é acumular genes, e são esses genes de caracteres que a gente acha importante, que a gente julga importante, né? Quando você faz seleção, você está fazendo seleção para que aqueles genes ali, eu tenho alelos que são alelos, né? Responsáveis por determinar características que eu julgo serem mais produtivas, e aí o que a gente faz então é acumular, né, esses caracteres na população, né? Então, você vai ter, de certa forma, uma combinação gênica mais favorável para o indivíduo, que vai fazer com que seja mais produtivo, né?
Nós temos duas ferramentas para fazer isso, para você fazer essa combinação, né, de características gênicas favoráveis. Uma delas a gente já viu, que é a seleção. Nós já falamos sobre seleção aqui, né? Quando você seleciona os caracteres melhores. O outro é o cruzamento, né? Então, nós temos duas formas de fazer. Nós já vimos uma figurinha lá atrás que mostrava a relação entre seleção e cruzamento, e lógico, a seleção batendo de muito feio no cruzamento, ou seja, seleção muito mais efetiva em aumentar uma determinada característica, em determinar a produção de uma determinada, né, de um determinado caractere, em relação ao cruzamento. Só que a seleção ela é demorada, né? Ela leva mais tempo para você fixar esses genes da população. Enquanto que os cruzamentos, eles são muito mais efetivos e mais rápidos de darem resposta, né? Muitas vezes você faz um cruzamento, né, rapidamente, com uma determinada raça, por exemplo, um pouco melhor, e você já tem essa resposta já na primeira geração da progênie. A gente viu também que o ideal seria fazer cruzamento junto com seleção, né? Ou seja, além de fazer os cruzamentos, fazer seleção dentro desses cruzamentos para que esses animais sejam ainda muito mais produtivos, né? Mas logo, lógico, se você chegou numa propriedade, você precisa mostrar serviço, vamos falar assim, você precisa mostrar que, que você sabe, né, aumentar a produtividade, por exemplo, de uma fazenda. Primeira coisa que você deve lançar a mão é de um cruzamento. Faça um cruzamento, às vezes, de uma raça ou de uma linhagem um pouco mais produtiva. Isso que eu estou falando, lógico, isso passa pela bovinocultura, passa pela suinocultura, né, mesmo pela caprinocultura, ou mesmo equídeo, aves. Você começou fazendo um cruzamento, a produtividade já melhora, tá certo? Então, é uma ideia. Às vezes, quando você chegar em determinada fazenda e precisar melhorar a produtividade, pronto, você já, né, lança a mão de um cruzamento aí, né? Bom, então hoje nós vamos falar sobre esse cruzamento, sobre essas razões desse cruzamento. Deixa eu só voltar aqui, pelo menos para mim fez um barulhozinho, como. Fez mesmo. Como alguém estava entrando. Aqui, ó. Deixa eu permitir a entrada aqui. Então, voltando aqui. Bom, então, desculpa, isso aqui é a mesma resposta do outro, né? Então, só para a gente checar aqui, o melhoramento genético, ele tem o acúmulo de genes ou formação de combinações gênicas favoráveis, nós temos duas ferramentas para fazer isso, que é o cruzamento e seleção, né? Bom, o que o cruzamento faz? O cruzamento é muito importante porque ele explora uma coisa que a gente chama de heterose. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é essa heterose. Mas o cruzamento ele lança a mão dessa ideia de heterose, que é a heterozigose daqueles alélos de um determinado gene. Né? Então, ele explora a diferença entre as raças. Muitas vezes as raças são mais produtivas, outras são mais adaptadas. Eu vou juntar essas duas, né? Ou seja, aumentar, né? Fazer com que esses indivíduos se complementem, tenha maior complementariedade entre essas raças. Mais um coleguinha entrando. Vamos lá. Então, fazer com que esses indivíduos. Deixa eu até aproveitar e já apagar isso aqui que está errado. Né? Fazer com que haja, então, esse complemento entre duas raças, né, para que esse indivíduo ele seja superior justamente por ele pegar o melhor de duas raças, né? A gente vai ver que nós temos diferentes formas de fazer esses cruzamentos, tá certo? Mas a ideia sempre é tentar fazer um acasalamento entre diferentes raças ou diferentes linhagens que vai fazer com que os animais sejam um pouco mais adaptados e mais produtivos. Essa é a ideia, tá certo? Por falar em heterose, que a gente falou que o cruzamento explora a heterose, o que vem a ser, então, heterose? Né? A heterose, ela é conhecida, muita gente chama de heterose, outras pessoas vão ver gente, um pessoal um pouquinho mais antigo, principalmente alguns produtores mais antigos, chamando de vigor, né? Vigor híbrido. Você vai ver o produtor rural falando muito isso. É vigor híbrido. O que é isso? Certo? Bom, a gente entende como heterose, né, o aumento da produtividade, o aumento do vigor, né, o aumento da força de produção de um indivíduo, de um animal, por ele ser cruzado, tá certo? Então, isso vem. Por que acontece, né? O que acontece quando o indivíduo
cruzado e por que ele acaba, às vezes, tendo um desempenho superior? Bom, o que acontece é que muitas vezes, né, a gente trabalha com algumas raças que não estão adaptadas à região onde a gente está produzindo. Um exemplo clássico, muito simples da gente ver isso, é a raça holandesa. A gente sempre joga essa ideia dessa raça holandesa, porque é um exemplo muito interessante para a gente usar, né? A raça holandesa, se você for olhar bem, né, qual é o, assim, qual seria o sentido da criação da raça holandesa, né, em termos de pensando na onde esse animal foi criado, onde esse animal vem, né, de onde ele é oriundo. Bom, ele é uma raça europeia, né? Uma raça europeia de bovinos, tá certo? É um taurino, né? Por ser o taurino, é um animal mais lanoso, tem a tendência a ter mais pelos. Por ele ter mais pelos, né? Ele é, então, um animal de clima mais frio, né? É um animal de regiões onde dificilmente você tem aclividades, né? Declividades no, né, na região onde você está criando, ou seja, o animal ele não trabalha em cima de morro, né, ele não está sob pastejo em regiões com morros, por exemplo, né, a regiões acidentadas, né. Também um animal onde na região dele a gramínea ela é muito mais nutritiva, né, principalmente porque é a base maior de leguminosas, tá certo? Tem um clima muito mais favorável, né? Mais ameno em relação aos climas tropicais que nós temos aqui no país. E também é um animal que não está, por exemplo, né, em constante contato com parasitas, né? A quantidade de parasitas nos ambientes onde ele vive, principalmente no norte da Europa ali, pequena, né? Muito pouca. Aí você traz esse animal, né, lá desde 1800, acho que não lembro se foi desde 1800, agora me fala a memória. Mas traz esse animal para cá, para o país, né? E ele, o que, que ele encontra? Praticamente tudo o inverso de onde ele foi criado, né? De onde ele é oriundo. Primeiro, aqui é uma região que faz calor. O animal lanoso tem essa dificuldade, né? É uma região de sol intenso, principalmente na maior parte do Brasil. Gramíneas de baixa qualidade, né? Por mais que nós tenhamos melhoramento genético das nossas gramíneas, elas nunca vão ter uma quantidade, principalmente de proteína, que tem, por exemplo, uma leguminosa, que esse animal tinha o costume de pastejar, né? Além disso, é, regiões muito acidentadas, né? Aclives aí, declives muito acentuados, às vezes, né? Por exemplo, região de onde eu estudei, Viçosa, por exemplo, o pessoal tira leite de vaca e lá conhecida como uma região de mar de morros. É só morro, uma região muito acidentada. Você imagina você colocar o holandês numa região acidentada. Ele não tem essa capacidade, né? Ele não aguenta esse tipo de coisa, né? Além disso, parasitas, né? Milhões aí no nosso país. Então, quando você observa bem, você, depois disso tudo, a raça holandesa ainda ser uma excelente produtora de leite, é quase que, né, um milagre de tanta coisa que acontece. Mas aí você tem uma outra raça muito interessante, que não tem a produção de leite tão boa quanto a produção de leite da holandesa, mas ela tem uma rusticidade impressionante, ela aguenta sol, né? Tem alta, né, vamos falar assim, altas glândulas sudoríparas na pele que ajuda ela a perder calor facilmente, tem o pelo curto, é resistente a endo e ectoparasita, não tem problema de parto distóxico, tá certo? Vai muito bem com as gramíneas que a gente tem aqui, porque ela nasceu numa região onde as gramíneas também são de baixa qualidade. E de que raça que eu estou falando? Da raça G, né? É uma raça que aguenta isso tudo. E aí você cruza esses dois indivíduos, com qual objetivo que você cruza né, desses dois indivíduos para formar a raça girolando? Para formar um animal muito mais adaptado para produtor de leite. Essa é a principal razão. Então, essa é a ideia da heterose. Quando você junta essas duas raças, e a raça girolanda é uma raça tipicamente brasileira, nascida aqui, desenvolvida aqui,
você consegue fazer a raça mais produtora de leite do planeta, tá certo? Não existe nenhuma raça mais produtora de leite do planeta quanto a raça Girolanda. Olha que interessante, nós pegamos dois indivíduos que não são do nosso país, que não são do nosso, inclusive, continente, trazemos eles para cá, criamos uma nova raça aqui, e ela ainda é a melhor do planeta. Por que isso? Né? Justamente porque esses indivíduos, eles se complementam. O que acontece é que aumenta a heterozigose nos locos gênicos dos cromossomos, fazendo com que esse animal ele tenha um certo vigor maior. Por ele ser cruzado, ele produz muito mais do que se ele fosse puro. Isso é a heterose, tá certo? Isso é a heterose, né? Ele reduz a homozigose desses genes, né? Então, quanto muito maior for duas raças, o distanciamento entre duas raças, mais heterose eles vai ter, mais vigor eles vai ter, porque você vai conseguir, né? Por exemplo, atribuir a um determinado indivíduo tudo aquilo que às vezes ele não tem e você vai encontrar entre outras raças. Dificilmente você vai encontrar duas raças que vão ser perfeitas como essa junção que a gente tem da raça Girolando, tá? A raça Girolando foi realmente um prêmio que nós ganhamos aqui, né? Um brinde que nós ganhamos. Dificilmente você vai ter isso, tá certo? Mas acontece, tá? E aí, a heterose, ela é interessante porque você pode também se beneficiar quando os pais são cruzados, tá? Então, existe também a heterose materna e a heterose paterna, que é quando o filho é oriundo de acasalamentos cujos pais também são cruzados. Essa heterose que os pais têm, essa heterozigose nos locos gênicos, né, que os pais têm, são passados para os filhos, né? E aí, essa heterose, então, ela acaba sendo aproveitada pelos filhos também, tá certo? Bom, então, como causas de heterose, o que a gente vê são três, pelo menos. Tem a teoria da dominância, né? Que pode acontecer, por exemplo, que para alguns genes, a, o fato, por exemplo, da holandesa, como um bom exemplo, né? Ter os genes para a produção de leite mais em homozigose, né? E ao cruzar com a girolanda, que não tem tantos genes em homozigose para maior produção de leite, ela mesmo assim, né? Os dominantes da raça holandesa vão dominar sobre os recessivos, né, ou da maior parte dos recessivos da raça girolanda, e vai fazer com que esse animal tenha maior produtividade de leite. E vai acontecer também o mesmo com relação às questões de rusticidade, tá? Tem também a teoria da sobredominância. A teoria da sobredominância é quando o heterozigoto ele é um fruto, né, do que é de melhor do homozigoto dominante e do melhor do homozigoto recessivo. Então, quando você cruza aqueles dois, o heterozigoto ele fica mais produtivo do que os dois homozigotos, o dominante e o recessivo. Essa é a ideia da teoria da dominância, da sobredominância. Ou pode estar acontecendo alguma coisa no sentido da epistasia. Nós vimos lá na genética. Epistasia é quando você tem dois genes controlando o mesmo caráter, né? E aí vai ter a interação de alélos de diferentes locos que vão interagir sobre aquela determinada característica e fazer com que ela seja muito mais produtiva. Tá certo? Bom, e o que então que depende dessa heterose, para a gente ter uma excelente heterose no indivíduo? Bom, a heterose ela depende do nível de heterozigose materna, ou seja, se esse indivíduo está vindo, já é fruto de um acasalamento, onde a mãe né, ela é cruzada, ou o pai também é cruzado, lógico, ela depende também do que o filho seja um animal cruzado, né? Depende de quanto duas raças estão mais distantes. Aqui a gente brincou com a raça holandesa e com a raça de Irolanda, que a gente mostrou que são duas raças completamente distantes, né? Completamente né? São oriundas de lugares completamente diferentes, são completamente diferentes em relação às os seus objetivos de produção. E aí, quando junta esses dois, a gente consegue pegar o melhor entre os dois, né? Mas eu não posso esquecer também que a heterose depende da frequência gênica da população, né? A frequência daqueles aléns da população são determinantes para eu ter uma excelente heterose. Isso é tão importante porque aqui entra aquela ideia de seleção,
né? Eu posso fazer minha heterose dentro da minha propriedade de que forma? Ora, eu começo a selecionar uma raça para determinadas características, eu começo a selecionar outra raça para outras determinadas características, tá certo? Faço seleção nessas duas indivíduos aqui simultaneamente, eu elenco algumas características que eu quero que essa linhagem aqui seja muito boa, eu elenco, né, que uma linhagem A, por exemplo, seja muito boa, eu elenco algumas características que a linhagem B seja muito boa e depois eu junto as duas, tá certo? E isso é a ideia de aumentar a frequência gênica na população, né? Ainda ela depende, lógico, da característica que a gente está trabalhando, se está acontecendo ou não interação com o meio ambiente. A gente já viu aqui que o ambiente é muito importante, ele pode, inclusive, naquela ideia de herdabilidade, né? Ele pode ser importante no quanto uma característica pode ser expressa ou não, tá certo? E de duas coisas que a gente vai falar, né? Que a heterose é diferente do efeito materno e ela é diferente da habilidade materna, porque muita gente confunde, né, a heterose com efeito materno, com habilidade materna, quando a gente fala, por exemplo, a ideia da mãe ou do pai ser cruzado, né? Quando eu falo assim, que a heterose, ela pode ser, eu posso ter uma heterose materna, que um indivíduo oriundo de uma mãe cruzada, ela vai ter um desempenho muito melhor. Quando eu falo isso, muita gente confunde isso com efeito materno. E muita gente confunde isso com habilidade materna. E a gente vai ver que isso é diferente. O efeito materno é um efeito que a gente vê lá na genética e é um tipo de herança que acontece quando o indivíduo ele recebe, né, genes que estão no citoplasma, né, e que vai agir sobre aquele indivíduo. Vamos lembrar, quando há a fusão do óvulo com o espermatozoide, o espermatozoide ele descarrega naquele óvulo, no caso no ovócito, né? Ele descarrega no ovócito apenas o seu núcleo celular, certo? O citoplasma todinho que o zigoto vai ter é o citoplasma do ovócito, que vai se tornar óvulo, né? Ou seja, por mais que nós, homens, né, somos capazes, por exemplo, de determinar o sexo de uma criança, por exemplo, né, ou os machos de determinar o sexo de um animal, a parte citoplasmática não é de nossa competência dos machos, né, certo? A parte citoplasmática é toda materna. Então, se você, seja você homem ou mulher, se você pegar, por exemplo, sua mitocôndria, a mitocôndria a gente sabe que é uma organela citoplasmática que possui, inclusive, DNA próprio. A sua mitocôndria, ela é materna, é igualzinho da sua mãe, tá certo? Inclusive, essa mitocôndria, esse DNA mitocondrial, ele é muito utilizado para quando a gente quer fazer aqueles estudos de onde as populações são originárias, né? Quando você quer saber, por exemplo, da onde você é originário, você vem de onde? Continente africano, continente americano, né? Continente europeu, por exemplo, asiático. O que a galera faz é analisar DNA mitocondrial, porque ele carrega principalmente os genes das mães antepassadas aí, certo? Então, essa é a ideia do efeito materno. São genes que estão lá no citoplasma, tá certo? E que esses genes que estão no citoplasma, eles vão agir sobre o indivíduo, eles podem conferir algumas características, tá? Mas esses genes que estão no citoplasma, eles só vão agir por uma ou duas gerações. Depois eles cessam a sua ação, tá? Então, por isso que é diferente, a heterose é diferente do efeito materno, porque a heterose não tem a ver com os genes que estão no seu citoplasma, tem a ver com o fato da mãe ser cruzada, certinho? É diferente também da habilidade materna, muita gente confunde esses três camaradas aí, heterose, habilidade materna e efeito materno. A habilidade materna, aí é o zelo que uma mãe tem com relação à cria. A gente sabe, por exemplo, se você for chegar perto de um bezerro da raça holandesa, a vaca não está nem aí para você, você pode fazer o que você quiser. Mas chega perto de um bezerro Nelore, o que acontece? Dá confusão, não dá? Por quê? Justamente isso é habilidade materna. É o cuidado com a cria que uma mãe tem. E esse cuidado com a cria, ele é importante também. O animal, ele tem uma tendência a ser
mais produtivo quando a mãe tem muito mais cuidado. Só que a habilidade materna ela também pode ser observada, por exemplo, quando a mãe produz um leite mais rico, né? Um leite, por exemplo, com maior teor de proteína, um leite com maior teor de gordura. Né? Então, se eu tenho duas vacas, se eu estou comparando, por exemplo, a cria de duas vacas, uma vaca tem a tendência a produzir mais solos totais do que a outra. Com certeza, os filhos daquela vaca vão ter uma qualidade muito melhor. Isso é chamado de habilidade materna. Eu posso pensar também na nutrição intrauterina, né? Às vezes, uma mãe consegue transportar, translocar mais nutrientes uma determinada cria do que uma outra vaca. E isso é habilidade materna, tá certo? Então, não confundir habilidade materna com efeito materno com heterose. De novo, heterose é a superioridade dos filhos, né? Principalmente quando os pais também são cruzados. O efeito materno, aí tem a ver com genes que estão nos citoplasmas, que podem agir, são genes que veio da mãe, que pode agir, né, que pode conferir, por exemplo, uma determinada característica, mas ele sempre vai atuar né, na próxima geração ou no máximo 2 gerações em seguida. E a habilidade materna é aquele zelo, aquele cuidado que a mãe tem em relação à cria. Não confundir esses três aí, ok? Bom, então só para a gente ter um exemplo de heterose aqui, a gente acabou falando aqui sobre duas raças, né? Nós falamos aí da raça girolanda, né? Que é formada pela raça holandesa e a raça Gir. E aí é um bom exemplo de quando você tem o cruzamento, então, né? De Bos tauros com Bos índicos, né? A raça holandesa é taurina, né? Tem todas as suas características de taurina. A principal característica que a gente vê de um indivíduo ser taurino é o quê? É que ele não possui, por exemplo, aquela corcova, né? Tem outras características, né? Mas é a principal característica. Enquanto os indianos possuem sim a corcova, né? Possuem cupim, né? Mas tem muito mais característica que é isso, tá? A gente depois, lá no melhoramento aplicado, a gente fala algumas características, né? Diferentes entre taurinos e indianos, por exemplo, em relação à produção de glândulas sudoríparas, a tamanho de pele, a tamanho de trato digestivo, tá certo? A gente fala sobre isso, sobre a parte reprodutiva, tá? Aspectos físicos também, a gente fala tudo sobre isso, né? Vocês vão ver que os zebuínos têm a tendência a ser menores, né? Taurinos normalmente são animais maiores, excluindo algumas raças aí, mas taurinos normalmente são animais muito maiores, tá certo? Mas um exemplo interessante de heterose, taurinos normalmente têm maior precocidade, maior potencial de crescimento, melhor acabamento de carcaça, enquanto indianos, né, são mais adaptáveis e mais resistentes, por exemplo, principalmente a parasitas, tá? Bom, a gente pode calcular essa heterose, então, né? A heterose seria, né, uma ideia, né, da superioridade de um indivíduo que é cruzado em relação a um indivíduo que é puro, né? Então, ela como que a heterose é calculada? Ela sempre vai ser calculada pela seguinte formulazinha, né? É a média dos indivíduos que são cruzados menos a média dos indivíduos que são puros, dividido pela média dos indivíduos que são puros vezes 100. Quando você multiplica vezes 100, significa que essa heterose ela é medida, né, em porcentagem, é uma característica expressa em porcentagem, então, tá certo? Eu trouxe aqui algum exemplo para a gente calcular uma heterose. Então, esse exercício aí é muito interessante, que fala, os dados abaixo são oriundos de uma fazenda que trabalha com sistema de cruzamento industrial. Cruzamento industrial é um tipo de cruzamento que a gente faz da seguinte forma: você seleciona indivíduos, por exemplo, você pode selecionar Nelores, né, para maior produção de carne, por exemplo, por questões de reprodutiva, e depois você pega aquelas fêmeas que nasceram e cruza com machos de uma raça normalmente taurina, né? Tem gente cruzando aí com Senepol, tem gente cruzando aí, por exemplo, com o Angus, né? E aí formando indivíduos F1 que são levados para o abate, tá certo? Então, isso é um cruzamento industrial. Então os dados abaixo são oriundos de uma fazenda que trabalha com sistema de cruzamento industrial. Os valores são referentes à média de peso aos 18 anos, obtido ao longo de 10 anos de produção de animais para abate. Aí ele pediu calcular a heterose obtida entre as raças Nelore e Angus.
Bom, então só vamos entender aqui esse quadrinho, o que que ele fala? Bom, esse quadro fala o seguinte, olha, por exemplo, toda vez que eu tenho um cruzamento, né, durante esses 10 anos aí, ele pegou todos os animais que eram Angus, né, puros, ou seja, cruzamento de Angus com Angus, e ele viu que a média desses animais todos dava 262 quilos. Quando ele cruzava, por exemplo, Angus com Nelore, ele tinha uma média de 273 quilos aproximadamente, né? Então, quando ele tinha, por exemplo, Angus com Tabapuã, 285 quilos. Então, essa é a ideia aí, tá certo? Quando ele fazia o cruzamento de Nelore, né? Ó, por exemplo, a mãe Nelore com o pai Angus, aí dava 291 quilos. Dá diferença, tá? Depois a gente vai ver isso aí. Quando você cruza uma mãe de uma raça com o pai de outra raça, ou você inverte, pode dar diferença. Aí isso aí tem a ver com o efeito materno, certinho? Então, quando você tinha, por exemplo, Nelore com Nelore, 244 quilos, Nelore com Tabapuã, 252 quilos, tá certo? Então, foi isso aí. Aí ele pede, ele quer saber só que você calcula a heterose obtida entre Nelore e Angus, tá certo? Só entre esses aqui, ó. Então, esquece Tabapuã aí. Então, pensando nisso, o que, que acontece? A gente sabe que a heterose, então, é dada por média dos indivíduos cruzados menos a média dos indivíduos que é puro, dividido pela média dos indivíduos que é puro, vezes 100. Ora, média dos indivíduos cruzados. Quem é cruzado aqui, ó? Vai ser cruzado Angus com Nelore, que é 273 quilos, está aqui, né? E Nelore com Angus, que é 291 quilos, está aqui. Tá certo? Então, esses aqui são os cruzados. Eu vou pegar a média deles, por isso que eu vou dividir por 2. E vou pegar aqui os que são puros, né? Quem são puros? 262 quilos aqui, que é Angus com Angus, e 244 quilos aqui, que é Nelore com Nelore. Pronto, peguei os dois aqui que são puros, tá? Então, eu vou tirar a média deles. Aqui embaixo é a parte de puro, porque repete, é igualzinho de cima, né? Bom, feito isso, se eu pegar 273 mais 291, 564, né? Que eu vou dividir por 2 depois para pegar a média. E aqui é a mesma coisa, 262 mais 244 dá 506, que eu vou dividir depois para, né, dar a média. E aqui repete essa sentença aqui de cima. Bom, sendo assim, a gente vai achar aqui, ó, 564 dividido por 2 dá 282, 506 dividido por 2 dá 253, né? E aí, no final, quando a gente fizer a diferença de 282 para 253, eu vou achar 29, que ao dividir por 253 vezes 100, eu vou achar 11,46%. Bom, a heterose foi de 11,46%. Significa que os indivíduos cruzados são, em média, 11,46% melhores do que os pais que são puros, tá certo? Então, essa é a ideia da heterose. A gente pode ter heterose também quando eu quero calcular, por exemplo, as três raças. Então, aqui, esse aqui é o cálculo da heterose obtida nas três raças ao mesmo tempo. A ideia vai ser a mesma. Aqui eu só marquei aqui para a gente não, né, não perder os indivíduos que são puros. Ó, Angus com Angus são puros, Nelore com Nelore, que é o puro, e Tabapuã com Tabapuã, que é puro. Todos os outros são cruzados. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar todos os cruzados. Então, ó, peguei todos que são cruzados, ó, 273, 285, 291, 252, 288, 261. Agora eu vou dividir por 6, porque eu tenho 6 indivíduos aqui, né? 6 medidas, menos todos que são puros, que é esses 3 aqui, 262, 244, 242. Eu tenho que dividir por 3, porque é uma média, né? Feito isso, eu vou achar que a média desses 6 aqui indivíduos dá 275, a média desses 3 indivíduos dá 249,33. Agora ficou fácil, só fazer a diferença, dividir, e a gente acha que a heterose, aí, quando eu uso 3 raças ao mesmo tempo, 10,29%. Significa que, ao usar indivíduos cruzados, eles aumentam em 10,29% a mais em termos de produtividade, em termos de peso aos 18 anos, que é um ano e meio, né? Gente, 18 anos não, né? Agora que eu vi aqui, é peso aos 18 meses. Meu Deus do céu, quem é que vai ter uma vaca com 18 anos? Esperando. 18 meses, só para acertar isso aqui. Agora que eu vi isso. Então, pronto, 18 meses. Então, significa dizer
que esse indivíduo aqui é 10,29% mais produtivo aos 18 meses do que se fosse um indivíduo puro, certinho? Dúvidas aí com relação à heterólise? Continha facinha de fazer, né? Muito tranquilo. Bom, e falar sobre cruzamento? Quais são os tipos de cruzamento que nós temos, né? E quais são esses cruzamentos que nós vamos ter aqui? Bom, nós temos pelo menos 5 tipos de cruzamentos. Oi, pode falar. Tirar uma dúvida, então. No Tá. caso, melhorar 10%. Aí, no caso, vai render mais 10% no Não, preço? não é melhorar mais 10%. Ali significa que, através do cruzamento, os indivíduos são 10% mais produtivos. Isso não é melhorado. Só através do cruzamento. Aí, no caso, é mais produtivo, então 10%. Só isso. Isso, isso, mais De produtivo. leite, 10% a mais por cento de leite, vamos supor. Mas ali, no caso, não é leite. Se a gente estivesse medindo leite, 10% a mais produção de leite. Ali, no caso, a gente está medindo o peso aos 18 meses, né? Peso corporal aos 18 meses. Entendi, certinho. Para cada característica, eu vou ter uma medida, vai depender do que eu estou medindo, né? Não Sim, sim. significa, por exemplo, aquilo ali, igual eu obtive para 18 meses, 10%. Ah, então para rendimento de carcaça também vai ser 10%? Não, não sei. Aí tem que medir. Tá certo? Entendi. Respondi? Sim, senhor. Muito Obrigado. bom. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar que nós paramos aqui. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, nós temos 5 tipos de cruzamento. A gente vai ver, então, sobre o cruzamento simples, depois o contínuo, depois o rotativo, o tricross e o duplo. São mais ou menos esses 5 tipos aí, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes disso? Tá de boa? Podemos continuar? De Tá de boa. boa, pode continuar. Então Essa vamos parte lá. tá mais tranquila. Cruzamento simples. O próprio nome já fala, né? É o cruzamento mais comum de a gente ver e o mais simples que a gente, né, o pessoal faz aí. Ele é aplicado tanto em suínos quanto em bovinos, tá certo? Caprinos aplica-se muito, aves o pessoal aplica muito também, faz. E equinos, não tanto, porque equinos, embora assim, calma, a gente pode até ver cruzamento simples em equinos, mas equino normalmente a galera gosta de trabalhar com raça pura. Mas se você considerar, por exemplo, o cruzamento entre, né, as éguas e o jumento para a formação do burro ou da mula, isso seria um cruzamento simples, tá certo? Então, na verdade, o que, que ele é? Basta você ter, então, um animal de uma raça, ou de uma espécie, ou de uma linhagem, nesse caso aí, né? De uma raça A, por exemplo, com outro indivíduo que é da raça B, ou pode ser linhagem também, tá? E aí, na hora que você cruza esses dois indivíduos, ele vai gerar um indivíduo que a gente chama ele de F1 ou meio-sangue, né? É muito comum chamar o F1, não é muito comum. Se você estiver conversando com alguém com um pouquinho mais de conhecimento na área, vai falar F1. Se você estiver conversando com alguém mais, né, vamos falar assim, com não tanto com, né, conhecimento na área, você vai ver o pessoal fala, chama de meio-sangue, tá certo? O meio-sangue é um indivíduo que ele resolve muitas vezes, muita coisa aí no sistema de produção, né? Por quê? Principalmente é um indivíduo que normalmente ele é feito, né, com o intuito de não houver ou não ter interesse de ter a continuidade desse sistema, né? Ou seja, eu pego um indivíduo, cruzo com o outro e os filhos daquele ali eu levo para abate. Muito comum fazer isso, por exemplo, para a suinocultura, né? Então, um sistema muito simples, normalmente aplicado por quem tem baixa tecnificação, mas não significa que ele é só aplicado por baixa tecnificação. Eu posso ter, por exemplo, um indivíduo com alta tecnificação aplicando o tipo de cruzamento simples quando eu tenho, por exemplo, cruzamento industrial, né? Cruzamento industrial é um cruzamento já de alto nível de tecnificação, porque o camarada vem, ele faz, por exemplo, seleção em uma determinada raça, e depois ele pega aqueles indivíduos que são oriundos daquela seleção e cruza com uma outra raça para melhorar o acabamento.
É o que a gente vê muito no Nelore, aí, o pessoal tem feito isso demais da conta, né? Faz seleção no Nelore, tenta melhorar o Nelore questões mais reprodutivas, até um pouco de questões de... Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui, só um minutinho. Então, o que a gente vê muito no Nelore, que eu havia falado, é o seguinte, o pessoal faz muito isso, né? Faz... tem um animal, por exemplo, com melhor seleção para melhor acabamento de carcaça, por exemplo, Nelore, ou alguma coisa assim, ou mesmo a parte produtiva, e depois você vai lá e cruza ele com uma raça que vai aumentar carne na carcaça, maior rendimento de carcaça, maior qualidade de carne. O pessoal tem feito muito isso, cruzando fêmeas Nelore com gado Senepol, fêmeas Nelore com a raça Canchim, por exemplo, com a raça Brahma, desculpa, Brahma não, com a raça Angus, por exemplo, é muito comum, Devon, né? São cruzamentos, Hereford, né? Também estava tentando lembrar aqui da Hereford. Hereford, o pessoal tem feito muito isso, tá? Então é um cruzamento muito simples, mas assim, aplicado muito com gente de baixa tecnificação, mas ele pode ser aplicado com gente com alta tecnificação, com outros objetivos, tá? Então, nesse caso, você tem que ter, né, em alguns casos, né, isso não serve muito para bovinos, mas para suínos, né? Parte do rebanho, né, de fêmeas tem que ser mantido como rebanho puro, para você poder produzir fêmeas de reposição, e também você vai ter um rebanho que são dos indivíduos que são mestiços, né? Que são os indivíduos que vão ser levados para baixo, tá? No caso de bovinos, aí é tranquilo, porque você vai comprar sêmen, né? De uma raça, por exemplo, você tem que manter só as fêmeas de uma determinada raça e compra sêmen da outra raça, você não precisa ficar mantendo os machos na própria propriedade, né? Sua propriedade, ok? Suínos é um pouco mais complicado isso, então o pessoal normalmente mantém machos de uma raça e fêmeas de outra raça. Aí você tem um problema. Se você estiver trabalhando com raças que têm manejos diferentes, necessidades diferentes, né, exigências diferentes, você vai ter duas raças no seu plantel com exigências diferentes, como que você faz? Né? Nem todas as estruturas que você tem de produção vai servir para as duas raças. Então, por isso que, às vezes, o cruzamento simples ele é um pouco complicado para ser aplicado. E a proporção do rebanho total de fêmeas que deve participar do cruzamento é importante para que se promova a seleção. Né? Então, você tem que ter um nível muito alto de fêmeas aí, para você poder manter, então, essa seleção, se você tiver com interesse de fazer seleção. Tá? Bom, segundo com o cruzamento, ele é conhecido muito como contínuo ou absorvente. É um tipo de cruzamento muito aplicado em equinos, tá? Equinos em geral, tá certo? Mais em equinos, mais em cavalos, tá? Mas pode aparecer também em moares aí, a gente pode ver isso aí, né? Aliás, moares não, né? Em equídeos mesmo, né? Em jumento, alguma coisa assim, quando você tem algumas raças muito famosas aí, tá certo? Qual que é a ideia? Bom, a ideia é você ter, então, fazer um cruzamento de uma determinada, por exemplo, você tem uma raça que você queira muito, né, no seu plantel, mas você não tem condições de, às vezes, de comprar aquela raça, né, um animal daquela raça, você pode ir comprando, então, o sêmen daquela raça até você formar essa raça no seu plantel. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, aqui, essa aqui é a ideia do quarto de milha, né? Então, você pega, por exemplo, um garanhão, né, um sêmen, por exemplo, de garanhão do quarto de milha, e insemina uma égua, pode ser uma égua qualquer que você tenha aí no seu plantel, tá? Bom, o resultado disso vai ser um indivíduo meio sangue, né? Então, ele vai ser um indivíduo meio sangue, vai ser metade raça A, metade raça B. O que você faz? Você volta com né, lógico que não o mesmo garanhão, né, para você não ter problema aqui de endogamia, mas você volta com a mesma raça ali. No caso aqui, a gente deu o exemplo do quarto de milha, sobre esse indivíduo meio sangue. O resultado disso vai dar um indivíduo de 3 quartos. Né? A gente já viu na aula passada como é que faz esses cálculos, depois vocês fazem esses cálculos lá. Mas ele vai ser 3 quartos, que 3 quartos da raça A e 1 quarto da raça B. Você volta de novo a cruzar com o indivíduo da mesma raça que você está usando, que no caso aqui seria quarto de milha.
você vai ter um indivíduo de 7 oitavos. Cruza novamente com outro indivíduo da mesma raça, né? Você vai ter o animal 15, 16. E você faz mais um cruzamento, né? O quinto cruzamento com o indivíduo da mesma raça A anteriormente. Aí você vai ter o indivíduo 31, 32 avos. Esse indivíduo 31, 32 avos, se você dividir, né? Ele vai ser 31, 32 avos da raça A e 32 avos da raça B. Se você dividir 31 por 32, você vai ver que isso dá 0,9688, alguma coisa, ou seja, significa que aquele indivíduo é 96,88%, né, da raça A, por exemplo, né, que no caso seria a raça quarto de milha, tá? O pessoal chama esse camarada de puro por cruza. Ah, professor, então puro por cruza é isso aí? Depois de 5 casalamentos, ele dá o puro por cruza? Sim. Alguns livros de registros de raças, né, de associações de raça, aceitam 31, 32 avos como puro por cruza, outros faz mais um cruzamento e aceitam 63, 64 avos. O 63, 64 avos vai ter 98,44% da raça A, tá certo? E vamos falar aí, próximo de 1,66% aí da raça B, tá? Que também são considerados puro por cruza. Se eu não estou enganado, o quarto de milha, ele aceita registros de animais puro por cruza, tanto 31, 32 avos, quanto 63, 64 avos, tá certo? Mas todas as raças que até hoje eu vi e conheci, só aceitam o puro por cruza a partir do 31, 32 avos. Aqui não, 15, 16 não pode não. Mas 31, 32 avos para frente, eles já aceitam como puro por cruza, tá? Então, é um acasalamento muito comum de ser feito em equinos, né? Com a ideia de apurar a raça mesmo, tá certo? Dificilmente você vai ver isso aí em suínos, dificilmente você vai ver isso. Pode talvez alguém fazer isso em aves com a ideia de apurar a raça, mas muito difícil, até mesmo pelo preço do animal. Bovinos, já vi fazer também, mas é mais raro. A maioria do pessoal vai ver mais em equinos mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. Diga. Uma pergunta é meio que óbvia. O indivíduo, então, no caso, ele nunca vai ser puro, certo? Nunca vai ser puro. Aí. Não, esqueci que eu ia perguntar agora. Ele nunca vai ser puro, mas ele vai ter vamos falar assim, ele vai estar muito mais aproximado da raça original do que um indivíduo que, né, por exemplo, seria um meio-sangue, um 3/4, um 7 oitavos aí. Isso que eu ia perguntar mesmo. Que aí, no caso, ele vai ser praticamente quase um indivíduo puro. Aí, no Quase um caso, indivíduo puro. Por isso que eles aceitam o registro. Né? Por isso que você pode partir de, então, registrar aquele animal com um quarto de milha. Se você pegar, por exemplo, um indivíduo de 7 oitavos e falar, quero registrar o indivíduo aqui, e se não for fruto de um acasalamento de 2/4 de milhas de registro, o que eles vão fazer? Eles vão pedir para você mostrar a genealogia do animal. Você quer saber, bom, qual foi a genealogia do animal, então, em questão? Aí você mostra lá, aí eles vão fazer os cálculos. Deu 15, 16, eles proíbem o seu registro. Não tem como você registrar. Só se tiver 31, 32 avos. Certinho? Todo animal tem essa Ó, genealogia aí, no caso? como é que é? Repete? Todo animal tem essa genealogia aí? Tem. Para registro tem que ter. Se você quiser registrar um animal numa associação, ele tem que ter, você tem que conhecer toda a genealogia dele. Tá certo? Entendi. Uhum. Aí, todos os animais que são puros de origem vai ter, né, no seu registro, PO, que é puro de origem, significa que ele é fruto de acasalamentos de dois pais que são puros, né, puros em termos da raça, e se ele é fruto de acasalamento, mesmo que o pai seja puro por cruza, com uma mãe que é puro de origem, ele vai ter um registro de puro por cruza, tá certo? Digamos que você foi lá e pegou um indivíduo 32, 31, 32 avos, registrou. Aí você pega esse indivíduo 31, 32 avos
e acasá-la com uma fêmea que é pura de origem. O filho dela vai ser o quê? Puro por cruza, não vai ser puro de origem. E o indivíduo puro por cruza, ele é mais barato que o puro de origem, obviamente. E compensa mais do que comprar um animal puro de origem, professor, fazer esse animal puro por cruza? Ah, compensa. Principalmente conforme algumas raças aí, compensa demais da conta. Quarto de milha nem Isso fala, fica caro? né? Esse animal Mas dá quando para você trabalha, por valorizar? exemplo, com raças, por exemplo, puro sangue inglês, né? Raça árabe, que são indivíduos muito, muito caros, aí sim, vale a pena, certo? A gente não pode esquecer que existe um campo muito grande da equidicultura, né? Que é, por exemplo, animais para provas, né? Para provas esportivas, né? Esses animais de provas esportivas são muito caros, seja qualquer prova esportiva que a gente esteja falando aqui. São indivíduos muito caros, com raças muito caras, só elites conseguem trabalhar com elas, né? E aí, muitas vezes, para você comprar um indivíduo desse, você tem um indivíduo aí de 100 mil reais, como é que você compra? Olha, pra você ter ideia, um filho de um indivíduo, né? Vamos falar assim, que está correndo um páreo, só o simples fato de ser filho, sem ele ser testado, na época, eu não sei se ainda está esse valor, era 100 mil dólares, certo? Não sai Então, um fora. indivíduo, só o fato dele ser filho de um pai que está correndo em páreo, era 100 mil dólares o filho dele. Então, você imagina, não é melhor tentar formar ele na própria propriedade? Muito melhor. É muito caro. Cavalos, cara, é uma coisa, é um valor que a gente não tem ideia com os valores que são gerados, assim, que são trabalhados. É muito, muito caro, certo? E equipara-se aos grandes touros aí, os touros famosos, as vacas doadoras famosas aí, em termos de preço de negociação, tá? Cavalos aí valem 3 milhões, 4 milhões, vacas que valem 5 milhões, 10 milhões, facilmente. Tem cavalos nesse nível, nesse preço, certo? Então, a ideia do cruzamento contínuo ou também absorvente, usado para apurar uma raça, né? Nesse caso, o que vai acontecer com a heterose? Ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque como você vai aumentando o grau de raça de uma determinada, né? No caso aí da raça A, que é essa ideia, a heterose, então, vai diminuindo, porque você vai, né, vai acontecendo a homozigose dos genes, né? Então, você vai diminuindo a heterose aí. E nesse caso, em bovinos, é um problema, porque exige que haja mudança, né, gradativa nas condições de criação, porque o animal ele vai ficando cada vez mais próximo de uma raça, e se essa raça for uma raça exigente, então você vai tendo, né, que ter, esses animais normalmente têm uma exigência nutricional melhor. Eu acho que equinos também você tem que pensar nisso, né? Se você estiver trabalhando com determinadas raças aí também, o indivíduo ele vai sempre aproximando de raças onde a exigência nutricional é um pouco melhor, o controle sanitário também tem que ser um pouco melhor, as instalações têm que ser melhores. Então, eu coloquei em bovinos aí, que é o que mais aparece em bovinos, mas equinos também a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Bom, um outro cruzamento que a gente vai ver é esse aí, o cruzamento rotativo com duas raças, tá? Esse cruzamento rotativo com duas raças é quando eu tenho a raça do pai, ela é alternada a cada geração. Eu não sei porquê, era para estar bonitinho aqui e ter aparecendo um por um aqui. Agora eu não sei, né? Não era para aparecer todos de uma vez, mas já que apareceu, vamos lá. O que você faz então? Então, por exemplo, você tem um macho da raça A, né? No caso aqui, a gente deu um exemplo aqui, um touro da raça, desculpa, da raça holandesa, numa vaca G, né? Então, você cruza esse indivíduo meio sangue aqui, você volta a cruzar ele de novo com a raça A, né? Aí, lógico que não o mesmo touro, né? Aí você vai ter um outro indivíduo aqui, que ele é, né, metade raça A, né, e metade AB, no caso, ele é esse 3/4 AB aqui, né? Aí você cruza ele com a raça B. Aí depois a filha desse cruzamento, cruza com a raça A. O filho desse cruzamento, cruza com a raça B. Isso não para, isso é contínuo, tá Não certo? entendi nada, professor. Então vamos lá, vamos voltar de novo. É porque, não sei se vocês têm, deixa eu ver se vocês vai. Era para aparecer bonitinho assim, ó, tá vendo? Aí, ó. É porque acho que tem duas.
Tá repetido. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos voltar lá que você vai entender. Então, como é que funciona aqui, ó? Eu tenho um touro, uma vaca aí. Touro da raça, por exemplo, holandesa, com a vaca da raça G. Eu cruzo os dois, certo? Aí eu vou ter uma vaca que é meio sangue, né? Meio sangue holandês G, né? Aí eu cruzo de novo com um touro da raça holandesa. Lógico que é outro touro, né? Não mesmo, não tem endogamia. Aí eu vou ter uma vaca, de que jeito? Essa vaca, ela vai ser 3/4 holandesa, 1/4 G, né? Aí o que eu faço? Cruzo com a raça G. Aí eu pego o fruto desse cruzamento aqui, que agora eu já perdi, tem que fazer conta para saber, por isso que eu fui colocando esse A aqui, AB, para ficar mais fácil. Aí eu pego o fruto desse acasalamento e cruzo com a raça A de novo. Aí o fruto desse acasalamento aqui, eu vou lá e cruzo com a raça B. E vou fazer isso o resto da vida. Ora eu uso o macho da raça A, ora eu uso o macho da raça B. Sempre assim, tá certo? Então Isso é na muito F1 usado. ali, não sei Oi? se pode chamar de F1, lá no primeiro A filho primeira AB, aqui, essa aqui, a F1. poderia cruzar com o Gir também, não poderia? Poderia cruzar com G, não tem nada a ver, não. Poderia ser que já cruzar com G, depois formar. Mas por que os caras cruzam? Então, é aí que eu vou chegar nesse assunto. Tá. Por que os caras, nesse caso aqui, cruzam com o holandês e não com G? Quem faz isso, quem faz esse tipo de cruzamento, é quem trabalha com baixa tecnificação. Tá certo? Camarada de pequeno e médio produtor. Ele cruza com o touro holandês aqui em cima, porque ele quer, a visão dele é o seguinte: ele quer vacas para produzir leite e os machos para ele abater, para ele levar para o abate. Então ele joga um touro aqui, porque se ele jogar um touro G, vai abaixar muito a produção de leite dela. Aí ele toca tudo bem. Hoje não ficaria tão interessante você mexer com touro G aqui, porque hoje você tem gileiteiro, e gileiteiro está produzindo tão bem quanto uma vaca holandesa. Mas se fosse, por exemplo, uma ideia que no Guzerá, por exemplo, que muita gente está fazendo isso com o Guzerá, aí não é interessante você colocar um touro Guzerá aqui na segunda ideia aqui não, no segundo aqui não, porque é o seguinte, porque senão você abaixa muito a produção de leite aqui. Por isso que eles voltam com o mesmo que estava aqui antes, para manter a produção de leite um pouco alta, tá certo? Aí esse animal aqui, ele é muito mais da raça A do que da raça B. Aí sim você pode jogar um indivíduo que não tem tanta produção de leite, sim, entendeu? Porque não vai abaixar tanto, não vai cair tanto. E aí eles vão fazendo isso alternadamente, tá? Esse tipo de cruzamento, qual que é a função dele? Né? Qual é a ideia? É você aproveitar as fêmeas para poder, né, produzir leite e os machos você leva para o abate, tá certo? Então aqui, o indivíduo da raça B, por exemplo, a ideia é você usar aqui uma raça que seja bom de corte, né? No caso, eu coloquei aqui o G, porque tradicionalmente esse cruzamento nasceu com as duas raças, a raça G e a raça holandesa. Mas hoje não faz muito sentido mais fazer com a raça G. O pessoal hoje tem usado alguns deles, por exemplo, a raça Buzerá, ou pode ser qualquer outra raça, tá? Então a ideia é alternar o pai a cada geração, né? Lógico, é mais para quem tem baixo nível de criação, né? Porque você sempre vai ter um indivíduo com maior grau de sangue aí, que é o 2/3, que é o maior grau de sangue, que não dá problema de manejo, você não precisa ficar fazendo adaptações. Se você estiver trabalhando com uma das raças que é a mais adaptada, você não precisa, porque ele nunca vai conseguir ter 100% daquele sangue, né? Quando aquele animal, talvez num próximo cruzamento, aumentaria muito o grau de sangue, você usa outra raça para diminuir, né? E você vai fazendo sempre a reposição de fêmeas com o próprio plantel e levando os machos para o abate, que é a ideia desse cruzamento aí, tá? A dificuldade é ter dois machos, né, de duas raças diferentes aí que você vai ter que trabalhar. No caso, você vai ter que ficar sempre comprando sêmen de dois machos aí, vamos falar assim, né, de duas raças diferentes aí, né? Mas funciona, tem feito, tem gente fazendo com duas raças, tem gente fazendo, inclusive, com três raças, né? Vai alternando, só que aqui, eu dei um exemplo aqui de suínos, que tem gente que faz isso em suinocultura, mas você pode fazer com gado também, tá certo? A ideia é a mesma coisa, você vai alternando da mesma forma as raças, né? Você vai sempre alternando,
A ideia é essa. A raça do pai continua sendo alternada a cada geração, o criador continua fazendo reposição de fêmeas com o próprio plantel. A dificuldade é ter 3 machos, aí, 3 raças de macho que você pode utilizar, né? 3 raças diferentes, né? Lógico, os machos são sempre levados ao abate e as fêmeas sempre serão levadas para o cruzamento, né? E aí a inconveniência de achar 3 raças que funcionam, 3 raças que se adaptam ao mesmo esquema. Os animais têm que ter mais ou menos o mesmo porte. Você não pode, por exemplo, naquele outro que a gente viu aqui, ó, atrás, não tem como você trabalhar, por exemplo, aqui, raça G e. Não, aliás, raça holandesa com a raça Jersey, por exemplo. Não funciona, porque a vaca Jersey é muito pequena, né? Só se você fizer o contrário, touro Jersey na vaca holandesa, né? Pra você poder trabalhar aí, porque até isso vai ter que pensar, tá? Então, esse é o cruzamento rotativo. Ele sempre vai manter rotacionando, né, o pai, tá bom? E, lógico, o controle reprodutivo também vai ficando cada vez mais complicado com isso aí, né? Você fica controlar esse negócio não é fácil, não, certo? Bom, considerações sobre esse cruzamento rotacionado. Ele é muito importante, né, que as raças semelhantes, né, que as raças sejam semelhantes por algumas características, né, como principalmente tamanho corporal, produção de leite, né, porque senão você vai ter que ficar sempre, né, tendo problemas de manejo. E isso foi muito usado no passado, hoje poucas pessoas utilizam, porque o sucesso desse negócio é muito limitado, né? Muito difícil, muito dificultoso, né? Principalmente em razão da variação entre gerações, né? Requerimentos nutricionais de manejo dos indivíduos, então ela acaba sendo um cruzamento que foi muito usado no passado, hoje poucas pessoas utilizam ainda, tá? Bom, um outro cruzamento, esse sim muita gente utiliza até hoje. Você vai ver muita gente utilizando isso. Não é um cruzamento muito comum em bovinos, tá certo? Em bovinos é mais comum você ver cruzamento simples ou mesmo rotacionado, né? O tricross, ele é muito usado principalmente em suinocultura. Pode ser usado também em aves. Vi muito poucas aves formando isso, mas tem gente que formou aves com o tricross. Mas ele foi muito usado, muito explorado com a suinocultura, principalmente a Embrapa. A Embrapa formou muitas linhagens. Até hoje, a Embrapa vende linhagens de suínos que são formados através do tricross. Então, o próprio nome já fala, tricross, cross em inglês é cruzamento, tri é 3. Cruzamento com 3 raças. Né? Então, a ideia é o seguinte, você pode pegar, né, por exemplo, 2 raças, aqui eu tenho uma representação aqui, da raça Laje White cruzando com uma Landrace, por exemplo, certo? Então, você cruza, por exemplo, 2 raças aqui, a ideia seria raças muito boas, produtoras de carne, por exemplo, produtoras de leitão também, porque, né, não adianta ela ser produtora de carne e ela gerar ali 8 leitões, ela tem que ser altamente prolífica também. E aí, o meio-sangue desse indivíduo, você vem e cruza com uma outra raça. O pessoal já usou o Pietran, tem gente que usa o Duroc, não importa. Esse aqui é um macho da raça Pietran, né? Então, você vem e utiliza, por exemplo, a raça Pietran. Aí você vai ter um indivíduo que é o quê? Ele é 1/4, né, da raça A, 1/4 da raça B e meio sangue da raça C. Tá certo? Então, por isso que ele fica tricross, que ele tem 3 raças nele, sendo meio sangue da raça C. Normalmente a raça C é utilizada uma raça de alto acabamento de carcaça, alta qualidade de carne, tá certo? Por exemplo, alto rendimento de carcaça. E as raças A e B são raças que eu tenho que observar todas essas características, mas a ideia é de formar fêmeas mais produtoras, mais prolíficas, com melhor produção de leite. A gente fala em produção de leite em suínos, tá? Fêmeas com maior produção de leite, fêmeas com maior tamanho de leitegada, por exemplo, com bons pesos de leitão, tá certo? A ideia é animais fêmeas com boa viabilidade, ou seja, fêmeas que deixam leitões desmamados com maior número de leitões desmamados, porque tem isso, muitas fêmeas, ela tem vários leitões no parto,
Mas na hora de desmamar, desmama pouco, porque ela tem baixa produção de leite, ela tem baixa viabilidade, tá? Então, a ideia é essa do cruzamento tricross, muito explorado na suinocultura, tá certo? Então, nesse sistema, a ideia é que fêmeas cruzadas, né, meio sangue, né, vão cruzar com machos puros de uma terceira raça, né? E lógico, é uma opção que o criador deseja obter alto grau de heterose. Por quê? Olha para você ver por que ele vai ter alto grau de heterose. Porque a mãe vai ser, né, vai ter, esse indivíduo aqui vai ter uma mãe cuja mãe tem heterose, né? É o tal da heterose materna. Então, um filho com heterose materna, a mãe já vem com heterose, né? E aí, lógico, isso é usado por criadores que têm altos níveis de produção. No caso da Embrapa, ela pega esses indivíduos aqui, ó, e forma-se machos de 3 raças que são vendidos aos produtores para poder usar como reprodutores nas suas fêmeas aí, né, no Brasil inteiro, tá certo? Então, a Embrapa hoje ela vende essa linhagem aqui, ela tem uma linhagem da Embrapa lá, que é a linhagem oriunda do Tree Cross, tá? Lógico, o inconveniente é que ele tem que usar, né? Ele tem que ter machos aí puros da raça C para formar isso no plantel, certo? Muita gente não faz isso na própria propriedade, mas compra esse indivíduo aqui já pronto, igual eu estou dizendo para vocês, a Embrapa já fornece esse indivíduo pronto aqui para você usar no seu plantel, tá? Dúvidas? Pode passar para o próximo? Nós estamos acabando, viu, galera? Bom, o último cruzamento que a gente vai ver é o cruzamento duplo. O cruzamento duplo ele é formado, então, embora ele seja duplo, ele é formado por 4 raças, muito comum em suinocultura e muito comum na avicultura. Inclusive, ele nasceu na avicultura, né? A ideia é você ter 4 raças diferentes aí, né? E aqui eu estou mostrando para vocês as 4 raças produtoras ou formadoras do frango de corte, que é a Cornish, a Sussex, a New Hampshire e a Plymouth Rock. São as 4 raças que foram usadas para formar esse frango de corte dessas linhagens modernas. Então, a ideia é, né, nesse sistema, você vai usar, né, 2 raças aí para fazer fêmeas cruzadas, chamadas cruzadas AB, né, que são acasalados, com machos cruzados, que são machos de 2 raças também, chamados, aqui nós estamos chamando de macho CD. Então, a ideia é você ter um mais alto nível de heterose. Por quê? Você vai ter heterose tanto materna, heterose materna, paterna e heterose do filho, tá? Eu vou explicar como é que ela é formada. E aí, lógico, o inconveniente é você trabalhar com 4 raças, né? Que funciona muito bem, ou ter que adquirir 4 raças aí, né? Para poder funcionar isso tranquilo. Bom, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: bom, você põe uma raça A e cruza, então, com uma raça B, por exemplo. Então, você pega um macho de uma raça A e cruza com uma raça B, né? Essa linhagem aqui, a gente chama de linhagem materna. Nesse sentido, eu vou selecionar, né, raças, ou faço seleção dentro dessa raça pura e dessa raça pura aqui, ó, para que elas sejam boas mães. Então, eu vou selecionar fêmeas, né, galinhas e galos que tenham maior produção de ovos, maior eclodibilidade, maior tamanho de ovo, por exemplo, tá certo? Pintinhos viáveis, tá? Dentro dessa raça e da raça B também, tá? A ideia é justamente essa. E eu vou formar um indivíduo que é o meio sangue AB, que é como eu disse aqui. E aí, na outra raça, né, nas outras 2 raças que eu vou cruzar, né, nesse caso aqui, a gente cruzou, por exemplo, eles cruzam, né, a Plymouth Rock com a New Hampshire. São 2 raças que a New Hampshire é boa produtora de ovos, tá certo? A Plymouth Rock produz bom, ambas são raças americanas. A Plymouth Rock é uma excelente produtora de ovos também, e excelente produtora de carne de qualidade. Então, você vai formar um indivíduo aqui que é bom produtor de ovos e, lógico, também produz carne, né? E aí você pega a raça C, no caso aqui, normalmente eles usam a Cornish. A Cornish é uma raça inglesa, a melhor raça para produção de carne que existe no planeta, principalmente esse peito amplo, avantajado da Cornish, que o frango tem. Você cruza, então, a Cornish com uma raça, por exemplo, a Sussex, né? Que é uma raça boa produtora. A Sussex também é uma raça inglesa. E aí você cruza esses dois, tá certo? Essa aqui vai ser uma linha paterna. Aqui eu vou fazer seleção nas raças C e na raça D para indivíduos de alta qualidade de carcaça, rendimento de peito, tá certo?
Aí eu vou formar indivíduos que são meio sangue CD, e aí eu cruzo esses dois, né? Então, note, eu tenho aqui heterose materna, eu tenho heterose paterna, e o filho, que é o frango de corte que a gente já tem aí, né, nas propriedades aí, nas granjas, ele é fruto, né, de um acasalamento de 4 raças. Então, ele é um quarto da raça A, um quarto da raça B, um quarto da raça C, um quarto da raça D. Ele é conhecido como duplo híbrido, tá certo? E esse cruzamento ficou conhecido como cruzamento duplo, tá? Ele nasceu lá do milho e chegou aqui para nós nas aves, tá certo? Bom, a importância dos cruzamentos é que muitas das raças que a gente trabalha hoje são formadas por essas raças aí, né, cruzadas. Por exemplo, a Santa Gertrudes, a Pitangueiras, a raça Lavínia, Sibonete, são raças menos conhecidas por vocês, mas são todas raças formadas por cruzamentos. Mas nós temos a Canchinha, a Brangos, Girolanda, Senepol, Girolanda, tá? Senepol, que são raças oriundas de cruzamentos, né? São todas raças formadas. O próprio Brahma é uma raça cruzada, tá certo? Então, todas essas raças vieram de cruzamentos, de formação de novas raças, né? Galera, eu tinha mais para falar, mas eu vou parar por aqui. O que eu falo aqui era só como forma a raça girolando, né? Como é formado. O girolando, então, é o cruzamento do holandês com o gir. Aí você pega um indivíduo que é meio sangue, aí cruza com o gir, você vai pegar esse indivíduo aqui, ele é o quê? Ele é um quarto holandês, 3/4 G, cruza com o holandês. Aí já aparece os 5/8, tá certo? E aí você cruza esses 5/8 com outro indivíduo que é 5/8, pronto, você tem o bimestiço, que é a formação do girolando. Esse é o esquema 1. O esquema 2 é exatamente igual ao esquema 1, a diferença é que em vez de você entrar com o touro G, você entra com o touro holandês. Mas chega no mesmo bimestiço. Muita gente acha que esses 5/8 é a melhor proporção do girolando, mas a gente já sabe, trabalho antigo, isso aqui é um trabalho lá de, acho que nem lembro de onde quando esse trabalho, mas é um trabalho bem antigo. Eu não sei se é de 2003, eu acho que esse trabalho, mas ele mostra que os 5/8, ele não é o maior produtor de leite, tá? Eu tenho também, por exemplo, outros indivíduos que são muito bons produtores de leite, que não são 5/8, por exemplo, os 6/8, né? Olha lá, o 3/8, né? Então, eles não são os únicos produtores bons de leite, não, tá? A pasto meio sangue vai muito bem, tá certo? Então, ao 4/8 aqui, ó, 4/8 é a mesma coisa que meio sangue. Ele produziu quase o mesmo tanto que os 5/8, né? 4/8 e 5/8, 4/8 é o meio sangue. É um só. Se você dividir 4 por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2, é o meio sangue. Então, olha lá, o meio sangue e os 5/8 produzem quase o mesmo tanto. Então, muitas vezes, você não precisa ter um girolando 5/8, você pode ter um girolando meio sangue, vai produzir muito bem, principalmente se for pasto, tá certo? A gente para por aqui. Tem alguma dúvida que vocês queiram falar? Tudo Professor, certo aí? Vai, credo. Pode falar aí. Pode falar. professor, então o Girolando, ele não é da F1. Vamos supor assim, cruzou um giro e um holandês ainda não é o Girolando. Girolando é uma bagunça. Holandês com G, meio sangue, é girolando. 3/4, é girolando. 5/8, é girolando. 7/8, é girolando. Não sei quantos oitavos, é girolando. O girolando acerta tudo. O pessoal lá é gente boa. Qualquer coisa que tiver cruzamento de giro com holandês, pronto, eles aceitam se registrar como girolando. Eles falou que esse 5/8 aí é girolanda porque eles falam que tem a melhor proporção para os girolandos. Eles 5/8, os 5/8 é igual o número 7 na Bíblia. Acho que é o 7 que é. Bárbara, me ajuda aí. É o 7 que é o número famoso da Bíblia. Ah, tudo é 7, né? Acho que é isso mesmo. 7. Tem que É o perdoar 7. 70 vezes 7. Então, Cara, na verdade, esse trem de 5/8 foi o seguinte: tinha foi inclusive da raça Santa Gertrudes. Essa raça foi formada lá nos Estados Unidos. Prof. Tinha um touro chamado Monkey.
esse touro, ele era excepcional, isso lá nos anos 1800 e poucos, sabe? Ele era excepcional. Esse touro, ele era um 5/8 Shortland com 3/8 Brahma. E ele era muito bom. E o nome desse touro era Monkey, macaco. Monkey. Esse touro, ele ficou muito famoso na época, e ele era um 5/8. E aí, alguém falou assim: então a melhor proporção para você formar uma raça nova é se você for 5/8. E virou um número mágico. Todo mundo acha que os 5/8 é o número mágico para formar uma raça. Então, se você for olhar, por exemplo, Canchim, o Canchim é um 5/8 Charolês, 3/8 Nelore. O Senepal, 5/8 Red Pollet, 3/8 Dama, tá certo? Tudo quanto é raça que você imaginar, o próprio Girolando, o Girolando famoso, o bimestiço que eles chamam, 5/8 holandês, 3/8 Gir. Mas não tem relação. Inclusive, quando você compara os 5/8 do Girolando com o meio-sangue a pasto, os 5/8 perde. Isso inclusive, é um artigo que nós temos que publicar. Foi um artigo que nós fizemos um tempo atrás aí com um colega nosso, com um aluno nosso que já até não está lá mais. O meio-sangue, ele é melhor. Ele é melhor do que o 3/8 quando você está trabalhando a pasto. Tá certo? Então, assim, a galera colocou o nome aí, o próprio Brahma, se eu não estou enganado, esqueci qual foi a formação do Brahma. Ele é 5/8 Nelore, 3/8, agora fugiu qual que é a raça que formou o Brahma. E ele é também um 5/8, tá certo? Então a galera botou nessa cabeça aí que os 5/8 era bom e ficou com esse trem. Todo quanto é raça, todo mundo que vai montar uma raça que eles chamam de raça sintética, que é uma raça formada, uma raça montada, eles colocam essa ideia aí de 5/8, 3/8, tá bom? Mas não tem nenhuma relação, não. Não tem ninguém aí que prove que isso é a melhor proporção, não, tá? Mais alguma? Bom, galera, se não tem mais nada, se vocês estão bem tranquilos, vamos descansar o final de semana aí. Vamos parar por aqui e a gente continua semana que vem na última aula nossa. Professor? Pode falar, Antônio. Eu tenho uma dúvida na questão dessa batina sua. Dicas. Sabe? Foi que, se eu não me engano, a endogamia, você afirmava que ela causava, no caso, eu esqueci o nome. Era falsa essa questão, anomalia. Aí eu sei que ela causa, no caso, a homozigose do gênero, não é? Aí Homozigose do gênero. Aí as anomalias, então, ela não causa. Só causa não. A homozigose. A anomalia, ela já é... Na aula até a gente falou isso, né? A anomalia, ela já é inerente da população, ela já existe na população, não porque teve acasalamento endogâmico, mas porque é o aparecimento de quando você tem o cruzamento de dois indivíduos que são recessivos para aquela característica. Então, infelizmente, quando você tem esse tipo de acasalamento, o indivíduo acaba recebendo os dois genes, desculpa, os dois alelos, né? Vamos falar assim, os dois alelos, que configura, então, a característica, mas não é a endogamia causadora dela. Certinho? Certinho. Pessoal, então, se não tem mais nada, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Professor, puxando o gancho aí do Tonhão, ela não causa anomalia, a endogamia. Só que ela torna mais suscetível, né? Exatamente. Ela aumenta a probabilidade de ocorrência. A endogamia, ela aumenta a probabilidade de ocorrência de uma anomalia, mas ela não causa endogamia. Ela não causa anomalia. Conseguiu entender? Fui claro, quer dizer? Sim. Entendi. Né? A anomalia já existe. Inclusive, a anomalia poderia acontecer
com um acasalamento que não fosse endogâmico, 2 indivíduos diferentes. Mas cruzar 2 indivíduos próximos aumenta a chance dela ocorrer. Certinho? Certinho. Bom demais, galera. Então, se não temos mais nada, fiquem com Deus. Beijo para vocês e até quarta que vem. Última aula. Tchau, Jefferson. Fica com Deus. Até mais, galera. Jefferson, a Marília pediu pra avisar que ela não veio na aula, porque ela tava sem tempo. Na verdade, ela tava sem energia na casa dela. Eu vi aqui no chatzinho que você colocou. Você viu? Eu vi. Então, tchau. Tranquilo. Fala, Tristão.